Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, continuando aqui as nossas atividades, complementares, estou trazendo para vocês aqui algumas explicações de como vocês deverão fazer essa atividade, onde você vai ter multiplicação de monômio por polinômio, de polinômio por polinômio, e depois também teremos aqui a parte de divisão de monômios e divisão de polinômio por monômio, ok? Primeiramente, quero trabalhar com vocês aqui, ó, a parte de multiplicação de monômio por polinômio. Eu quero que vocês fiquem atentos porque o que vai importar aqui vai ser a utilização da propriedade distributiva. Observem bem o que está acontecendo aqui. Olha, multiplicamos o monômio por todos os termos do polinômio. O monômio é o termo que está fora dos parênteses. Ou seja, aplicamos a propriedade distributiva da multiplicação. Então, tem que tomar cuidado com os expoentes, porque você vai multiplicar letras iguais. E tem que tomar cuidado com o coeficiente numérico, porque você vai ter que multiplicá-lo também. Então, observe, a primeira multiplicação é o 5x vezes o 2x ao quadrado. Coeficiente numérico multiplica coeficiente numérico e parte literal multiplica parte literal. Então, 5 vezes 2, 10, está aqui. X a primeira vezes x a segunda é x a terceira. Lembrem-se da propriedade de multiplicação de potência de mesma base. Você repete a base, que nesse caso é a parte literal, e você soma os expoentes. E lembre-se que eu falei, quando não tiver expoente é porque vale 1. Ok? Você vai ter que aplicar a distributiva para todos os termos do polinômio. Como é que você sabe que esse termo que está dentro do parêntese é um polinômio? É simples. Ele tem um termo, que é o 2x ao quadrado, dois termos, que é o 3x, e o menos 4. Então, ele tem três termos. Então, isso caracteriza um polinômio. O resultado que você encontra também é um polinômio. Quando você tem só um termo, como é o caso aqui do 5x, aí você chama isso de monômio. Esse termo, esse polinômio que está dentro do parêntese, ele tem três termos. Também é chamado de trinômio, por ter três termos. A segunda multiplicação é o 5x vezes o 3x. Você vai ter o 5 vezes o 3, 15, está aqui. E você vai ter o x a primeira vezes x a primeira, ou x vezes x, x ao quadrado. E por fim, você vai ter o 5x vezes o menos 4. 5 vezes menos 4, menos 20. Como o termo menos 4 não tem parte literal, você só repete o x junto com o resultado do produto dos coeficientes. Ok? Vamos fazer um exemplo aqui. Eu coloquei aqui vários, eu vou pegar um deles. Eu vou pegar, por exemplo, a letra... Eu vou pegar a letra E. Então, o que é que nós temos que fazer? Vamos ter que fazer esse vezes esse, depois esse vezes esse, e por fim esse vezes esse aqui, da mesma forma. Tomando cuidado, logicamente, com os expoentes. Então, vamos lá. 3 vezes 2, 6. X a terceira vezes x a segunda, x a quinta. Agora você vai fazer 3x a terceira vezes o 7x. O 3 vezes o 7 é 21. E o x a terceira vezes o x é x a quarta. Então, isso vai me dar 21, que é o 3 vezes 7. E o x a terceira vezes o x a primeira, x a quarta. E agora, eu tenho uma multiplicação do 3x a terceira vezes o menos 8. Observa que o menos 8 não tem parte literal,
certo? Então você multiplica só os valores dos coeficientes, então isso fica menos 24x à terceira. Beleza, galera? Então todos os outros vocês vão fazer obedecendo essa regra. Tá bom, mas e se no caso a multiplicação for entre dois polinômios? Bom, você vai aplicar também a propriedade distributiva da multiplicação. Você vai multiplicar cada termo do polinômio por todos os termos do outro. Observa as setas. Primeiro, você multiplica aqui ó, o primeiro termo, 2x, da forma que você multiplicou aqui com monômio vezes polinômio. Então você multiplica, você vai encontrar 3 valores, porque esse polinômio aqui tem 3 termos. E depois você multiplica o menos 3 também pelos 3 termos. Então agora você tem a multiplicação de um termo, 2 termos, então é um binômio vezes um trinômio. 2 vezes 3, 6. Então você vai ter 6 termos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 termos. O que é que você vai fazer com o resultado? Você vai reduzir aos termos semelhantes. Você vai somar quem for semelhantes. Então observa. 2x vezes 3x ao quadrado deu 6x à terceira. 2x vezes 4x, 8x ao quadrado. 2x vezes menos 5, menos 10x. Menos 3 vezes 3x quadrado, menos 9x quadrado. Menos 3 vezes 4x, menos 12x. E menos 3 vezes menos 5, você tem um menos por menos, né? Dá mais aqui, ó. 3 vezes 5, 15. Quais são os termos semelhantes, turma? O termo semelhante ao x à terceira, não tem nenhum, então você repete ele na linha de baixo. O termo semelhante ao x ao quadrado, você tem o menos 9x ao quadrado. Então, se você fizer 8 menos 9, vai dar o quê? Vai dar menos 1x ao quadrado. Lembre-se, se não tiver um coeficiente numérico, é porque vale 1. O termo semelhante ao x, ao 10x, você tem o 12x, né? Você tem menos 10x com menos 12x. Isso vai dar menos 22x. O termo semelhante é o 15, que é o número que não tem parte literal. Não tem, né? Então você só repete. Essa é a forma reduzida do resultado que você encontrou. Vamos ver um exemplo para isso ficar mais claro. Vou fazer aqui a letra B. Então você vai ter x vezes 3x, isso vai te dar 3x ao quadrado, e você vai ter o x vezes o menos 2, isso vai te dar menos 2x. Agora você tem 1 vezes 3x, isso vai dar 3x, e você tem 1 vezes menos 2, isso vai dar menos 2, ok? Agora, vamos fazer o seguinte, vamos reduzir os termos semelhantes. Então, você vai ter 3x ao quadrado, porque não tem termo semelhante a ele. Já aqui, ó, você tem menos 2x e 3x. Esses dois termos são semelhantes, certo? Você faz a soma, menos 2 mais 3, isso vai dar 1x, né? Sinais contrários, obedecendo a regra, subtrai-se e repete o sinal do maior. Observa que o menos 2, que é o termo que não tem a parte literal, não tem termo semelhante a ele, então você só repete. Então essa é a forma reduzida do resultado da multiplicação entre esses dois polinômios. Beleza? Todos os outros são resolvidos também dessa forma. Beleza, galera? Já para a divisão aqui entre monômios, você novamente vai ter que tomar cuidado com os expoentes, porque na multiplicação você soma os expoentes. Vocês observaram isso. Na divisão você vai subtrair os expoentes. Então, ó, você vai fazer o quê? Você primeiro vai dividir os coeficientes
numéricos, certo? Você divide o coeficiente por coeficiente e você vai dividir a parte literal pela parte literal, simples dessa forma. Mas uma dica importante que é sempre necessário que faça para você não se atrapalhar é escrever essa divisão sempre como uma fração. Você vai ter sempre as divisões escritas dessa forma. Aí o que é que você faz? Você transforma ela em uma fração porque fica mais simples de você fazer as simplificações. Beleza? Aqui ele está fazendo a separação do coeficiente da parte literal. Observa que aqui você tem um coeficiente numérico e ele separou em um produto com a parte literal. Ok? Ele fez 18 dividido para 6, certo? E x a quarta dividido para x ao quadrado. 18 dividido para 6, tem um erro aqui. 18 dividido para 6 é 3, certo? X a quarta dividido para x ao quadrado é a mesma coisa que x elevado a 4 menos 2. Você não vai fazer o de cima menos o de baixo? 4. Não é verdade? Você vai ter aqui, ó, x a quarta, x ao quadrado, você repete a base e subtrai os expoentes. O de cima menos o de baixo. Sempre nessa ordem, o de cima menos o de baixo. 4 menos 2. 4 menos 2, 2. Então a resposta é 3x ao quadrado. Ok? Vamos ver isso em um exemplo. Bom, aqui eu estou com pouco espaço, mas eu vou fazer um deles. Eu vou fazer, por exemplo, aqui a letra C. Eu tenho aqui, ó, 12 a quinta dividido para 4 a terceira. Divida primeiro o coeficiente numérico. 12 dividido para 4 é 3. Ok? A quinta dividido para a terceira vai dar A. Você repete a base. Subtrai o de cima menos de baixo. 5 menos 3. 2. Pronto, está resolvido o problema. 3a ao quadrado. Ok? Um cuidado que vocês devem tomar é quando o coeficiente do denominador for maior do que o numerador. Certo? Porque aí você vai ter um menos ali, pode ficar menos, né? Tem que tomar cuidado com os sinais. É sempre o de cima menos o de baixo. Se o de baixo for negativo, vai ficar o de cima menos o de baixo. Deixa eu mostrar isso para vocês com um exemplo aqui, extra. Se você tivesse a divisão 21 x elevado à quinta dividido para 7x elevado a menos, por exemplo, 3. Como é que ficaria essa divisão? Vamos analisar. 21 dividido para 7, 3. X a quinta dividido para x elevado a menos 3 é o de cima menos o de baixo. Só que o de baixo é menos 3. Então, como é que ficaria? Ficaria o de cima menos, certo? O de baixo é negativo, então menos 3, ó. E isso te daria 3 elevado a... Menos por menos é mais, então isso daria 8. Entenderam o que eu quero dizer? Quando o número de baixo tiver um menos ou de cima tiver um menos, vocês têm que tomar cuidado apenas com essa regra de sinal. Bom, agora quando você for dividir um polinômio por um monômio, aí você vai ter que fazer uma separação para facilitar as coisas. Observe o seguinte, você vai dividir todos os termos do polinômio, aqui no caso o polinômio é esse que está dentro do parêntese, pelo monômio. Só que você escreve, primeiramente, na forma de fração, que é para facilitar a sua vida, tá? Aqui, ele escreveu, ó. Aí depois que ele escreveu na forma de fração, ele separou. Esse sinal aqui era de mais. Esse sinal aqui era de mais, certo? É um mais aqui, tá vendo aqui o mais? Aqui, ó. Aqui é o mais, então aqui também teria que ser o mais. Foi erro na digitação. Então observa o que ele fez. Tá vendo, ó? O denominador 3x ao quadrado, ele é comum para os dois termos. Tá vendo que o traço da divisão tá pegando todo mundo?
Então, você pode separar em esse primeiro sobre o denominador, tá aqui, bota o sinal no meio, e o segundo termo também sobre o denominador, tá aqui. Aí você ficou com duas situações iguais à que a gente fez no exercício anterior. Você divide 9 para 3, 3. X à quinta dividido para x ao quadrado é o mesmo que x à terceira, porque é 5 menos 2. O sinal de mais conserva-se. 15 dividido para 3 é 5. X à terceira dividido para x ao quadrado é x elevado à primeira, porque é 3 menos 2. Entenderam? Vamos fazer um exemplo aqui. Vamos lá. Você tem aqui, ó, 18y à quinta. Eu vou fazer a letra B, ok? Vou fazer a letra B. E já vou escrever em forma de fração. 18 x à quinta. Opa, perdão, é y, né? 18 y à quinta menos 12 y à quarta. Tudo isso dividido para 6y ao quadrado. Bom, eu vou separar, então vai ficar 18y à quinta sobre 6y ao quadrado. Olha o sinal do meio, é menos, então menos 12y à quarta dividido por 6y ao quadrado. Bom, começando por aqui, ó. 18 dividido para 6, 3. Y à quinta dividido para y ao quadrado, y à terceira. Então, aqui nós temos o quê? 3y à terceira. O sinal do meio é menos. Agora você tem 12 dividido para 6, 2. Y à quarta dividido para y ao quadrado, dá y ao quadrado, porque 4 menos 2 é 2. Então, fica 2y ao quadrado. Está aí nossa solução. Todos os outros você resolve da mesma forma, ok? Espero aí que vocês tenham entendido. Assista a aula mais de uma vez, que fixe bem. Eu fico por aqui. Um abraço a todos vocês e até o próximo vídeo.